vontade de resolver, calcular e tudo mais, né? Mais uma aula, e aula 81. Pode resolver, só não pode levar para casa as dúvidas. É verdade. Deixa dá as vontade dúvidas... de resolver, calcular, levar para casa. Não, levar para casa não, faz na escola para não ter problema em casa. Em casa você só revisa, beleza? Né? Dá vontade de resolver, calcular, levar para casa. As dúvidas não, pode resolver, calcular e leva para casa as atividades resolvidas. Conhecimentos adquiridos. Isso mesmo. E aí, né? Aula 81. E a gente continua falando dele, aquele nosso amigo, triângulo retângulo. Eu pensei que era Pitágoras. Não, do Mas tem triângulo Pitágoras também hoje. Também tem Pitágoras. Tem sim, senhor. Mas no triângulo retângulo ainda existem alguns elementos que ainda não estudamos e algumas relações que a gente pode fazer entre eles. Porque lá a gente vai ter, né? Tem catetos, tem hipotenusa e a gente fez uma relação, não fez? Que é o teorema de Pitágoras? Fizemos. Mas temos outros elementos a desvendar, a descobrir dentro do nosso amigo triângulo retângulo que nos ajuda a resolver outras situações, tá? Como mediação tecnológica, alunos do primeiro ano, estuda todo o componente curricular de matemática, tudo, não fica faltando nada. Então essa aula é especialmente para vocês, tá bom? Vamos lá então de aula 81. Olha lá, outras relações métricas, como assim? Nós vamos destrinchar hoje essas relações métricas no triângulo retângulo e depois disso vamos fazer a aplicação dessas relações métricas resolvendo alguns problemas. Então tá. Então a gente estuda relações métricas que tem a ver com medida, né? Quando a gente fala métrico, né? A gente tem aquela fita métrica que faz o quê? Medições, né? Medidas. E depois a gente ainda sempre busca aplicar e resolver problemas. Vamos lá agora entender o teorema de Pitágoras, que já entendemos na aula anterior, mas a gente pode reforçar. E também algumas relações métricas no triângulo retângulo. Tirando da cartola, o nosso mágico traz aí as outras relações métricas. E o que seria isso, né? Seria outras medidas, outras maneiras de calcular as medidas? É isso que a gente vai ver. E aí é importante, né, antes de começarmos a falar disso, pensar no seguinte. Quando nós temos o triângulo retângulo, automaticamente os catetos assumem uma característica básica dele, que é a altura e base. Na posição normal deles, ali, o cateto já é a altura e a base. Só que no triângulo retângulo, quando nós emborcamos ele, deixamos a hipotenusa na base... Encostadinha, a nossa como é que é? Hipopótamo? Hipopótamo vai ficar no chão agora, é a base. Né? No chãozinho ali. Aí nós podemos traçar uma altura desse triângulo, que vai ser diferente da altura do cateto. Vai ser diferente, mas também dá para fazer esse cálculo. Então, ótimo, né? É dentro disso que a gente vai resolver mais algumas situações. Então, o triângulo retângulo, Bora aprender. Ele tem outros elementos que a gente pode estudar. Bora aprender? Bora aprender. Vem. Não fica aí parado pensando que é assim, fácil. Não, gente, a vida é de aprendizado, né? Seja ela em qualquer situação, a gente vive aprendendo. Então... bora aprender, bora ver, vamos lá? Olha lá no slide, então, a gente entender um pouco mais sobre os elementos do triângulo retângulo. Bora ver. Olha lá, agora a nossa hipotenusa, ela está apoiada na superfície, ela é a nossa base. Então tá. Então vamos lá. A nossa hipotenusa agora aqui, o nosso azinho tá apoiado no chão, né? Temos a nossa superfície aqui, ó, e tá apoiado, né? Mas de toda forma continua sendo hipotenusa porque é o maior lado do triângulo oposto ao ângulo de 90 graus. Beleza? Tá? Então continuamos aí tendo a hipotenusa, beleza. O B e o C é quem? Nossos catetos. Os outros lados do triângulo, certo? Temos um H agora, o que é esse H de hipotenusa? Esse H agora é a nossa altura relativa à nossa base, tá? Que é a nossa hipotenusa. E aí é importante, a matemática sempre toma esse cuidado, né? Nós falamos para vocês com relação às letras, né? A, B e C sempre muda. Só que algumas letras na matemática, eles deixaram ali meio que fixas. Por exemplo, a altura. A altura eles usam sempre a letra H, não é? De height, que é a altura em inglês. Então eles usam esse H. Então quando eu vou usar qualquer outra letra
para representar, por exemplo, a hipotenusa, eu evito usar o H minúsculo, porque o H minúsculo significa a altura. Então, vocês viram que lá no nosso videozinho da última aula, nós usamos o H maiúsculo para hipotenusa, porque o minúsculo é a altura. E no vídeo, né, lá, aquele vídeo que a gente viu na aula anterior, estava assim, né, A ao quadrado mais B ao quadrado igual a um H ao quadrado. Maiúsculo. Maiúsculo, né? Isso. Mas a gente nem gosta de representar pelo H para não confundir com esse momento aqui, Isso. que chegamos na altura. Então, a gente, né, costuma usar A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O nosso A é a hipotenusa e B e C são os catetos. Uma vez que a gente, que nem o professor Maurício disse, emborcou o nosso triângulo retângulo, né? A nossa hipotenusa agora ficou encostadinha no chão, é a nossa base. Então, o A é a hipotenusa, o B e o C são os catetos nesse desenho, nessa figura. Daí. Pode ser que apareçam em outros com outras letras, mas nós aqui, né, professores de matemática aqui nas aulas, vamos permanecer usando dessa forma. O H é a altura. E quem é esse M e esse N? São as projeções ortogonais dos catetos, ou seja... Os pedacinhos da hipotenusa? Isso. Eu costumo falar com os meus alunos assim, que são vocês agora também, não é? Imagina, divide aí, imagina que agora nós temos dois triângulos retângulos. O M e o N são os catetos desses novos triângulos retângulos. Esse triângulo retângulo menorzinho aqui, ó, tem o H, M e B. Esse triângulo aqui? Isso. Ah, então agora os catetos aqui vai ser o B e o M. E o M. Ah, tá. E no outro, então, vamos fazer uma amarelinha aqui. Esse triângulo agora vai ter cateto C e N. E N, isso. Ah, legal. A altura, né, gente? A altura, ela é sempre perpendicular, ou seja, ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a base. E ela vai dividir em dois pedacinhos. As projeções, o M e o N. Projeção é como se fosse sombra. Se eu botar um sol aqui, né? A sombra que essa hipotenusa vai dar aqui é esse cateto. Mas se você colocar um sol, eu posso botar uma piscina do lado de lá? Pode. Ah, essa piscina tá famosa, hein? Se botar um sol aqui, a sombra dessa inclinação vai dar aqui na minha projeção. Beleza. Tá? É muito arriscar, né? Risca, explica, mas é para vocês entenderem melhor, certo? Certinho. Então, vamos à primeira relação métrica. Antes disso, vamos conversar um pouquinho? Aqui, ó. Então, a gente vai fazer agora com vocês, mostrar, né? Nós vamos ensinar, explicar algumas relações que os estudiosos, Pitágoras, Tales e outras pessoas fizeram e comprovaram que dá certo. São igualdades que dão certo. Tá? Sempre. Se dá certo sempre, a gente pode usar em toda e qualquer situação. Então a gente vai ver algumas relações métricas, dentre elas o Teorema de Pitágoras, que eles já conhecem. Que é uma relação métrica, trabalha com medidas dos lados. Isso mesmo. E vamos ver outras aí, tá? Devagar e sempre, uma de cada vez, tá? Com tranquilidade, mas já fica a dica, né, professor Maurício? Gente, anota. Primeira relação métrica é essa. A segunda relação métrica é aquela. Terceira é essa. É aquela outra. Que não é aquela. Né? Você fazendo essa anotação vai facilitar bastante na hora das atividades de sala. Beleza? Beleza. Bora lá? Seguindo firme e forte, vamos lá. Primeira relação métrica. O quadrado de um cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Ixi! Entendi nada. Não entendi nada. Lembra que nós dividimos em dois triângulos pedacinhos, menores? Né? Isso. Então, vamos lá. Melhor do que a teoria é a nossa equação aqui propriamente dita, né? Então, a nossa hipotenusa agora aqui, a B desse triângulo aqui, ela vai ser igual, né? Ela ao quadrado vai ser igual a minha hipotenusa multiplicando a minha projeção. Do mesmo jeito aqui o lado de cá, né? Então, na verdade, essas duas se resumem em uma só. Isso. Porque é só você pegar a nova hipotenusa formada pelo novo triângulo e ao quadrado vai ser igual a sua hipotenusa antiga vezes a projeção. Lembrando que as projeções aqui têm que ser do mesmo triângulo. Né? E aí é uma coisa que os alunos costumam errar muito porque eles querem memorizar a fórmula. Não memoriza a fórmula, memoriza a aplicação no triângulo, na figura, é mais fácil. Essa é a primeira, né? Então a primeira são duas, mas que se resumem em uma só. Uma só. Tá bom? Beleza. Segunda relação métrica, bora ver. O produto dos catetos
é igual ao produto da hipotenusa pela altura relativa à hipotenusa. Essa tá bem simples, né? Tá, então B vezes C é o produto dos catetos. Isso, é igual a H vezes A? Ah, então beleza, B vezes C é igual a H vezes A. Às vezes a gente não entende a parte teórica, né? Quando a linguagem em frase, mas quando a gente enxerga a nossa equação, a gente visualiza melhor. Beleza. Essa é a segunda. Tá bom assim? Tá bom. Vamos na terceira? Terceira. A terceira diz o seguinte: O quadrado da altura é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Essa também está bem simples. Simples. Quadrado da altura, H ao quadrado? H ao quadrado. É igual a M vezes N. M vezes... M vezes N. Agora me lembrei lá da elevado a N-1. N-1, coitado da intérprete, né? Nessa hora. M vezes N. Então, a hora que você elevar ao quadrado a altura, você vai ter o produto das duas projeções, dos dois pedacinhos. M vezes N. Tá bom? Beleza. Beleza, beleza? Terceira relação métrica. Quarta agora. Quarta relação A quarta é fácil, né? Porque eles já viram, né? Ué, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Estamos falando de quê? Do Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Difícil? Palavras fáceis. Fácil. Já vimos, né? Então, olha aqui. Quando a gente tem a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aí a gente viu 4 relações métricas, mas sabendo que uma delas a gente já conhecia. E agora... Atenção, porque agora é a hora de aplicar isso nos exercícios e nos exemplos. Aí eles estão muito confusos, né? Porque eles vão pensar assim, e aí, em que momento eu uso qual delas, né? Vocês nos apresentaram algumas equações, algumas relações, mas em cada momento eu vou usar qual? Não sei. Vai depender do que o exercício está mostrando e do que ele está pedindo. Vai ser de acordo com o que o exercício te forneceu. De acordo com a necessidade. Então assim, se ele forneceu as projeções, os valores, M vezes N, eu vou atrás. Eu posso achar o H? O H. Porque o H ao quadrado é igual a M vezes N. Então você que vai ter que ter essa esperteza. Esse jogo de cintura. Isso. Essa gingada. Esse gingada. Esse jogo de cintura. Você vai ter que ter essa esperteza de olhar o exercício, fazer a leitura e verificar o que o exercício está te fornecendo e o que ele está te pedindo, tá? Claro que isso a gente vai mostrar para eles, né? Agora. Vamos trabalhar junto com vocês, então, atenção à hora dos exemplos. Olha lá. Neste triângulo ABC, vamos calcular o A, o H, o M e o N. Misericórdia, vamos calcular tudo? Não sei, tô tirando foto. Vamos lá. Aí você vê como é que é o negócio legal, ó. Aqui a gente trabalha, mas tira foto, não é verdade? Também. Então, eu tenho um triângulo ABC cheio de informações. Algumas faltam, outras foram dadas, né? Então, foi dado esse cateto aqui valendo 6, esse aqui valendo 8. E aí, os outros, não. Né? Ah, mas eu já tenho uma dica legal aqui, ó. Se é um triângulo retângulo e eu já tenho 2 informações numéricas, 2 lados, eu posso aplicar Pitágoras e já encontrar o outro. Pode. Não preciso nem fazer Pitágoras, porque eu já sei que se é uma terna pitagórica, 6, 8, então a hipotenusa vale 10. Muito bem. Então, olha lá, agora a gente colocou todas as relações métricas aqui, né? Porque essa aqui, lembra que a gente falou que é praticamente a mesma, né? E aí a gente tem a segunda, a terceira e a quarta, que já é conhecida. Nesse caso aqui, a gente pode usar o Pitágoras, como o professor Maurício disse, né? E aí encontrar a nossa hipotenusa maior, né? Que é o nosso A. O nosso cateto B vale 6. O nosso cateto C 8. Vale 8. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. Que somando dá 100. Raiz de 100, 10. 10. Então pronto. Então já temos o nosso primeiro valor aqui, a gente já encontrou, que é o A. Tá bom? Tranquilo até aí? Tranquilo. Beleza. Então vamos continuando aqui. Agora eu quero achar o H, né? Porque o A já foi. Pode ser o H? Pode. Agora eu quero o H. Qual dessas eu posso usar? M vezes N posso usar? Não, porque eu não tenho M nem N. Ah, então não dá, né? Então é aí que a gente tem que ter essa noção de analisar o que a gente tem, né? Vamos vir aqui com eles e mostrar. Olha aqui, por exemplo, né?
A gente tem algumas informações, outras estão faltando, mas a gente vê aqui. Quem tem H nessas equações aqui? Essa daqui e essa daqui. E essa daqui, são as únicas que tem H. Isso. Eu tô querendo saber o valor de H, tô querendo a altura, né? Mas esse aqui eu não tenho as projeções, eu não tenho valor nem de M e nem de N. Então essa daqui tá fora. Tá fora. E essa aqui eu tenho todo mundo? Tem B? Tenho. Tenho C? Tenho. E tenho A? Achei agorinha. Achou agorinha? Então posso aplicar essa equação. Então isso que você vai precisar fazer. Você vai, né, olhar, vai perceber e decidir qual usar. Mas para decidir você vai ver se tá com todos os elementos. Senão não é possível. Certo? Então vamos lá, vamos junto. Então, para encontrar o H, a gente vai usar aquela ali, né? Que é a segunda, né? Ó, essa é a primeira, segunda, a terceira e a quarta. Que a quarta é a primeira, né? É a informação 0. Já veio da aula passada. Ah, é? Essa aí tá fácil. Vamos lá, então. B vezes C vai ser igual a H vezes A. Quem é o B? 6. E o C? 8. Então, 6 vezes 8 vai ser o A que a gente acabou de encontrar, que é 10. O A vale 10 vezes a altura, que é H. Tá multiplicando, vai passar dividindo. 6 vezes 8, 48. Dividido por 10, 4,8. 4,8. Então, achamos o H. Olha aí, viu? Não é difícil, né? É só, às vezes, um pouquinho trabalhoso que você vai ter que perceber qual delas você vai utilizar. Quem tá faltando agora? Falta o M e o N, as projeções. Vamos lá, então. Vamos. O M e o N. Quais delas envolvem M e N? Essa não, né? Não. Nem essa. Essa daí, do H... Essa aqui precisa dos dois. Então eu não tenho nenhum. É melhor pegar as de cima. Então eu vou ficar entre essas aqui, ó. As primeiras aqui, tá? Eu posso fazer uma só e depois a outra é só diminuir, porque eu sei que meu A vale 10, né? Então, vamos lá. B ao quadrado é igual ao A vezes o M. Quem é o B? Pode ser o 6, né? 6 ao quadrado é igual ao A, que vale 10, vezes o M, que é o pedacinho. Agora, uma coisa importante. Se você usou o 6, você vai achar o M. O M. Se você usou o 8, você vai achar o N, né? 6 ao quadrado, 36. 36 está multiplicando, vai passar? Dividindo. 36 dividido por 10? 3,6. Ah, e pode assim? Pode isso, Arnaldo? Pode. Pode quebradinho assim? Pode número decimal? Pode. Professor Maurício, se o M vale 3,6, o N vale? 10 menos 3,6. 10 menos 3,6 é? 6,4. Pronto, então nem precisa aplicar a outra. Não, né? Mas, de todo jeito, se você quiser descobrir usando a equação, você vai achar o 6,4. Então, vamos lá. O A vale 10. O H... 4,8. É. 4,8, confia. Aqui, 3,6 e aqui, 6,4. Mas se você não estiver confiando, você faz assim, ó. 6 vezes 18, 48. Dividido por 10, 4,8. Tá bom. De toda forma, vai encontrar 4,8. Então, não ficou difícil, né? Ficou fácil, porque vocês viram que a gente vai olhando as equações e vai percebendo qual delas a gente pode usar, né? É bem simples, não tem mistério. Agora, sim, é um detalhe que exige atenção, exige que você saiba isso aqui, e aí um ponto importante. Nós, nesse primeiro momento, não pode usar as fórmulas. Você tem o primeiro contato com elas. Como deve usar. Deve usar. E ó, quanto mais vezes você usar, mais você vai ter esses detalhes. Mas como que eu vou usar isso aí, professor? Simples. Pega alguns triângulos retângulos conhecidos, com terras pitagóricas conhecidas, emborca ele. Emborcou, colocou a hipotenusa no chão, beleza. Traça a altura, encontra o M, o N e a altura. E aí, né, claro, você vai ver que as equações, elas vão te ajudar bastante. Agora, a gente quer que use mesmo, nesse momento é para usar, é para olhar, é para anotar, faz o mapa mental, faz o resumo, faz a síntese, seja o que for, mas anota essas equações aqui. Faz tudo que for preciso. Anota elas aqui, porque delas você vai desenrolar, né, todas as atividades. Desenrola. Bate e resolve tudinho. Desenrola, bate e resolve tudinho. Você vai desenrolar as atividades de sala com base nessas equações. Então, aqui, precisa. Essas.
Certo? Beleza. Mais exemplos? Porque aqui a gente Não, tem mata que a ter. dúvida e mostra os o cálculo. cálculos. Vamos lá então de exemplo número 2. Num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 10 e um dos catetos mede 8. Ah, eu já sei o outro. Ah, eu também. Porque é as ternas pitagóricas. Quando a hipotenusa mede 10, um cateto mede 8, o outro cateto mede 6. Então não precisa fazer nada? Não, calma lá. Nessas condições, determine a medida da altura relativa à hipotenusa. Muito bem. E aí, né? Para achar o outro cateto, a gente vai usar Pitágoras. Mas eu já sei o outro cateto que vale 6, nem precisava, né? Pelos números pitagóricos. Pitagórico, as terras pitagóricas. Temos que, se um cateto vale 6, o outro vale 8, a hipotenusa vale 10. Aí sim, se a gente tem o A, o B, o C, a gente pode achar o H? Pode. Né? O H vai ser igual, em uma das relações, a gente sabe que B vezes C é igual a A vezes H. Então vamos lá, quem é o B e quem é o C? 8 e 6, 8 né? e 6. Vai ficar o 4,8? 4,8. 6 vezes 8, 48, dividido por 10, vai dar 4,8. Então aqui foi uma aplicação do que nós fizemos lá atrás. Lá atrás nós pegamos o triângulo e calculamos tudo. Aqui ele foi específico, ele pediu a altura relativa à hipotenusa. Quando ele pedir isso, você já sabe que é a altura do triângulo que está emborcado sobre a hipotenusa. Beleza, então mais um exemplo de número 3. E agora? Na figura abaixo, calcule o Z. Ah, não sei, porque não tinha nada a ver com Z, né? Tinha A, tinha B, tinha C. Ah, e agora, mas- da onde saiu esse Z, minha Z é uma incógnita, que nesse é? caso representa a altura relativa à hipotenusa deste triângulo. E aí a gente falou lá no comecinho da aula, né? Não importa A a letra. letra. O que importa é onde ela está localizada. Então, a letra é o de menos. Pode ser de A a Z. O importante é onde ela está. E se ela está localizada nesse lugarzinho aqui, Então, é nesse a lugarzinho que eu altura. vou usar. E tem um detalhe agora, tá? As próximas questões nós vamos usar só M e L. M de Maurício e L de Lúcia. de Lúcia. Acabou Ai, o negócio de que X. lindo isso, vai ficar. Acabou o negócio de X, Y, Z, dá M e L. Tá bom, então, beleza, Pronto, fechou, fechou? combinado. Então, aqui tá querendo saber o valor de Z. Não, é de M. De M? M. É, tanto faz. Eu quero Z, eu quero M. A letra não importa. Eu vou falar que Z vale M. E M vale quanto? Mas então eu quero L. Então pronto, então Z é LM. LM. Parece dupla sertaneja, né? Vamos lá então calcular o valor de Z. E aqui ele me deu as projeções. Então ele me deu aqui 16 e 25. Ah, então eu lembro que tem um que fala que H Aqui ao quadrado. sim, é M e L, né? As M, projeções. L. Não é? O H ao quadrado é igual ao produto das projeções? Verdade, isso mesmo. então fica Podemos fácil. usar essa, né? Já vamos lembrar, então? Vamos. Olha lá, então relembrando as Deixa eu relações. anotar aqui. Olha Já lá, anotei. vamos lá. Esse Z é o mesmo H, né? Então a gente vai lembrar todas que a gente tinha aqui, ó. Por exemplo, a gente viu que o H ao quadrado é M vezes N. Isso. O produto das projeções. Nesse caso, o meu Z é o mesmo H. Então, eu vou só substituir aqui para vocês não ficarem perdidos, né? E quem são as projeções? O M e o N. É 16 e 25. 16 vezes 25. Bom, 4 vezes 25 dá 400. 100. 4 vezes 100 dá 400. Isso mesmo. Para extrair o quadrado, a gente aplica a raiz, né? E a raiz de 400 é 20. Pronto, encontramos então a nossa altura relativa à nossa hipotenusa, a nossa base. E o mais legal é que aqui a gente achou o Z, né? Mas é o mesmo que achar o H. Certo? Que já sabemos que o Z e o H é o M, é o LM. Então tá resolvido. Tudo resolvido. Olha aqui a gente trouxe tudo isso já num contexto, né? Falando, né, das ideias. Na minha infância era assim o quadro. Na lousa verdezinha, com giz. É assim mesmo, as coisas evoluíram. Agora eles ficam aí só na TV, né? Só assistindo, tá de boa. Aí quando pedia pra gente fazer no quadro, todo mundo tremia, né? Aí fala, fulano, vem aqui. Maurício, tá bagunçando muito, Maurício, vem aqui fazer no quadro. Era mais ou menos isso. Mas não... Aí você começava a riscar com aquele giz. Na matemática eu até gostava de ir pro quadro, porque eu sempre gostei de matemática.
Aí começava a riscar. Aí se ela esquecia que estava riscando, passava a mão na calça. Aí pronto. Sujava tudo a Só a poeira, né? Quem era alérgico, então, já, ó. Então, aqui tá tudo resumido, né? O nosso mapa mental já começou por aqui. Olha que lindo. Né? Perfeito. E claro que a gente, para verificar se você entendeu, o que você acha? Vamos fazer um quiz? Quiz? Pode ser? Agora? Agora. Sim. O nosso quiz não tem limite. Não tem problema. Pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no final. Você lembra que há 2 anos atrás era sempre sistemático, começava a aula, aí na ponto 2 começava quiz e aula. Aí nós falamos assim, não, vamos mexer nisso aí, vamos bagunçar isso aí. Aqui a gente não gosta de rotina, é tudo muito dinâmico. Então, para verificar, então... Cadê o Cebolinha? É o Cascão. Se vocês entenderam esses Cebolinha. novos elementos que a gente passou para vocês e essas novas relações métricas, a gente vai fazer um quiz e diagnosticar isso tudo, beleza? Então, Beleza. solta a vinheta que é hora do quiz. A hora do quiz! Quantas perguntinhas? Não sei. 5? 5, 7? Acho que 5, né? Não precisa muito, né? Eu acho que a galera já tá fera nesse assunto já. Isso é bom. Então, se a gente vai falar de relações métricas, vamos às perguntas. Vamos lá. Pergunta de número 1. Olha lá na telinha. No triângulo abaixo, H é hipotenusa, é cateto, altura relativa à hipotenusa ou é uma projeção do cateto B? Quem é o H nessa figura? Quem é o H nessa figura? Pensa, vamos lá, todo mundo pensando, o tempo tá passando. H é de hipotenusa, né? Não, mas a letra não quer dizer muita coisa, né? Não? Não, nem sempre. Tá, entendi. Pode ser cateto, pode ser hipotenusa, pode ser ser. altura, pode ser projeção, o que você acha? Bom, eu acho que Bora a resposta? Vamos. Tá fácil, né? Facinho. A resposta da pergunta de número 1, claro que é a altura relativa à hipotenusa. Então, quando a gente está falando desse Hzinho aqui, galerinha do grupo já sabe que é a altura relativa à hipotenusa. Beleza? Beleza. Vamos lá, então. Pergunta de número 2. No triângulo abaixo, a projeção do cateto C é dada por H, A, M ou N. Aqui você vai já por exclusão. Por exemplo, o A. O A você já sabe que é a nossa hipotenusa. Então ele não pode ser projeção, porque ele é todo. Certo? Certo. Então, quando já fala exclui. projeção, fala que ele... Ela já ia dar a resposta já. Quando fala projeção, fala o que mesmo? E aí? Projeção, eu lembro que você falou lá da sombra. É sombra. Sombra. Pedacinho, né? Pedacinho. Tá quase querendo falar, né? Não resiste. Não, eu falei isso da sombra. Agora vai ficar mais fácil. O que já é fácil, fica mais fácil. Pois é. Vamos à resposta? Vamos lá? Vamos junto aqui? No triângulo abaixo, quando fala de projeção, eu já sei qual que é a resposta, né? A projeção é um pedacinho. Com relação ao C, que tá aqui, com relação ao C vai ser quem, então? O N, O N. né? Porque se fosse com relação ao B, seria o M. O M. Né? O M. Tá quase MM aquele, né? Vamos de pergunta número 3, olha na telinha. Na pergunta número 3, qual é a indagação? Se em um problema eu conhecer os dois catetos e a hipotenusa, tenho os dois catetos e a hipotenusa, posso encontrar a projeção M? Posso encontrar a altura? Posso encontrar a projeção N? Posso encontrar a hipotenusa? Peraí, mas... Aí eu tenho que lembrar das relações lá, É. né? Se eu já tenho quem? Os catetos e a hipotenusa. Quem eu posso encontrar com certeza? Lembra lá das nossas relações. São apenas 4, não é difícil. Uma já é o Teorema de Pitágoras, né? Que não tem nada a ver com isso. Porque já tem todo mundo. Já tem cateto, já tem hipotenusa, né? É quando perde, aí tem outro. Não sei, mas assim, né? Não faz diferença.
Se eu já tenho catetos e já tenho hipotenusa, o que me falta? Ou melhor, o que eu posso encontrar? Eu acho que dá pra deixar todas aí, né? Só tirar só a hipotenusa. Eu já tenho, É mesmo. deixava tudo. Vamos lá, vamos à resposta correta? Então, uma pergunta de número 3 diz que eu tenho catetos, tenho hipotenusa e eu posso encontrar um outro elemento. Qual será? A altura? A altura, porque a altura é aquela que tem B, C, A, H. Ah, e que B vezes C é igual a A vezes H? É, só que tá errado isso aí, porque tinha que ser O, B, D, C. Tá só B, C, É mesmo. A, H. Dá pra mudar essas letras. O, B, D, E como as letras podem mudar, a gente pode ajustar, né? Pode mesmo. Mas vou fazer isso na próxima. Então, vamos melhorar aqui. Já que eu tenho sempre razão, olha aqui. O, B, D, C. Pronto, olha aí. Ficou bom, obedecer. É uma nova relação métrica. Vou fazer isso no meu próximo material, Ai, pro ai. aulão. Vamos lá, então agora de pergunta número 4. Ixi! Ninguém viu. Foi rápido, corta. Volta pra gente. Corta. Na figura abaixo, para encontrar o valor de y, usamos a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, c ao quadrado igual a vezes n, b vezes c igual a vezes h, ou h ao quadrado igual a m vezes n. E aí? Na figura abaixo, para encontrar o valor de y, tem que lembrar das relações métricas. Qual delas vai ajudar você a achar esse y aí? Sabendo que eu tenho um A e eu tenho um cateto. Ah, e se eu tenho A, né? Então essa aqui já não é, né? Não, porque eu não tenho as projeções todas. E eu tenho a hipotenusa. Nem sei o H. Ah, então também não preciso usar a letra B também. Não, a letra tem C. Não tem H? Não tem H. Tira fora. Agora as outras duas eu posso usar. Posso usar. Qual delas eu vou achar o valor de Y. Y. Vamos lá. Será que é a letra A? Será que é a letra B? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Com certeza, É a letra a letra B. B. Por quê, professor Maurício? porque eu tenho a projeção, ou seja, tenho ali a sombra de um cateto A e a projeção hipotenusa. é o Y, né? Isso. Então o Y seria o meu C aqui? C. Não, o Y. Não, nada a ver. O Y é o N. É o N. E quem é o meu C? É 12. É 12, é o meu cateto, né? E a minha hipotenusa, 24. Então o Y é o pedacinho, é o nosso N aqui, tá bom? Isso, beleza. Então, às vezes, como a gente disse, né? Pode mudar a letra, mas o objetivo é o mesmo. Vamos lá de pergunta número 5 agora. Na figura abaixo, para encontrar o valor de Z, usamos... Ah, a gente já fez essa. Já, então ficou fácil. Fica fácil. Fizemos no exercício, não foi? Vamos deixar a galera dar uma pensadinha aí, Não mas vou nem essa aí tá continuar, bem essa fácil. Tá bem facinho. O que nós vamos usar para encontrar esse Z? Tá fácil. Esse Z inteiro aí. Para ficar mais complicado um pouquinho, então quanto que vale esse Z aí? Para poder ficar mais fácil. Quanto vale o Z? É. dá Encontra pra a achar o fórmula resultado? e acha o Z. Na figura abaixo, para encontrar o valor de Z, a gente usa o quê? Ah, eu tenho os pedacinhos, não tenho? Tenho. Então eu tenho M e tenho N. N. E o Z é quem? O H. Ah, então não, fala sério, vem aqui com a gente, né? Com certeza vai ser a letra D, né? Quando fala de altura ao quadrado é igual ao produto dos pedacinhos do Isso. M vezes N, que são as projeções. Então, dá tudo certo, né? E agora a gente vai dar uma aplicada em tudo isso. Algumas aplicações também são possíveis. Então, vamos lá. Finalizando a nossa aula, exemplo de número 4. Olha só, você de repente trabalha numa empresa, né, de faz distribuição de energia ou internet e você precisa puxar um cabo, um fio do poste até a casa, o apartamento do seu, né, quem te contratou. E a pergunta é, quantos metros de fio são necessários para puxar luz de um poste de 6 metros de altura até a caixa de luz que está ao lado da casa
e a 8 metros da base do poste. Então a altura do poste é 6 6 metros. Na base a gente tem 8 metros. Ele está perguntando quantos metros de fio. Fio. Então é essa partezinha aqui, né? Isso. Aí eu já logo vou lembrar, né, que quando eu tenho os catetos valendo 6 e 8, a minha hipotenusa vale 10. 10, Direto. né? Direto. Podemos resolver? Podemos. Aplicar o teorema de Pitágoras? Podemos, mas pelos números pitagóricos a gente já sabe que vale 10. 10. Certo? Não sei o que aconteceu com esse X aqui, com um X extra, né? Tudo bem. Top. Beleza, mais um exemplo? Mais Antes de um. finalizar, o exemplo de número 5. O que diz pra gente? Um ciclista acrobático vai atravessar de um prédio a outro com uma bicicleta especial, percorrendo a distância sobre o cabo de aço, de A até B, como mostra a figura. Temos lá os dois prédios, um de 25 metros, outro de 15. A distância entre os dois prédios é de 40 metros e a pergunta é: qual a distância esse ciclista vai percorrer deslizando ali sobre essa barra de ferro? De aço, é um cabo de aço. aço. Legal, né? Qual é a medida mínima desse comprimento desse cabo, né? A gente já viu que aqui a gente tem um triângulo, retângulo, né? Que eu tenho 40 aqui de um cateto, eu tenho 25 tira 15, 10 de outro cateto, e eu sei que o meu X é a hipotenusa, o que eu quero descobrir. Então, aqui é um triângulo retângulo. Então, olha lá. Quando eu aplico o meu teorema de Pitágoras, vocês viram que tem outras relações métricas a serem usadas, mas com certeza o teorema de Pitágoras é o mais utilizado, O mais né? favorável. Então, um cateto ao quadrado, 10 ao quadrado, 100. 40 ao quadrado, 1.600. 1.600 mais 100. 1.700. Raiz de 1.700 Eu acho não que é exata, né? Mas vai ter um valor aproximado de 41,23. Beleza! Esse 1.700 você pode fazer aquela análise, né? Como ele está muito pertinho do 1.600, como a gente fez naquela anterior. Isso. A raiz de 1.600 é 40. A raiz de 1.700 vai ser 40, vírgula alguma coisa, Aí você 41, vírgula alguma coisa, se é né? um concurso, um Enem, você olha o gabarito e já fala assim, bom, essa daqui com certeza. Analisa as Tá bem alternativas, pertinho. analisa as alternativas. Aqui não era uma questão de múltipla escolha, mas se você analisar as alternativas, você vai dar bem certo, porque é nessa pegada que a gente ensina vocês. As alternativas, elas dão muito rumo, gente. Tanto para excluir aquelas pouco prováveis, impossíveis, quanto para selecionar aquela correta, né? Nessa daqui, por exemplo, se no gabarito tem alguma resposta menor do que 40, você já joga fora, porque a hipotenusa é o maior lado. Sim, então não é verdade. 40, Não é 40 40. é maior que 40. Aí nesse caso, como foi só 10, é só um pouquinho maior que 40. Um pouquinho maior que 40, verdade, né? Fica a dica, isso mesmo. E claro que não podemos encerrar a nossa aula sem o nosso verdade. amigo Brincando com os números. Então, vem com a gente e vamos ver qual o desafio de hoje. É uma charada? Teste de QI. Ai, meu Deus, sério? Há 2 dias eu tinha 25 anos de idade. Faz tempo que esses 2 dias se foram. Foi ontem. Mas no ano que vem, farei 28 anos. Sério? Como assim? Em que dia eu nasci? Eita. Tá falando de mim, isso aí, eu acho. Há 2 dias eu tinha 25. Aí tu dormiu, acordou com 28. Aí eu dormi, acordei. Não dorme mais, não. É melhor não dormir. No- Olha isso daí, ó. Pulou só um pouquinho, aumentou para 3, é 28. Se dormir já acorda com 28, tá dando prejuízo. Dormindo é melhor ficar acordado, né? Pois é. E aí, galera, eu há 2 dias tinha 25, mas no ano que vem eu farei 28. Em que dia eu nasci? Peraí, não. Olha aí, teste de QI. Calma aí, a conta não fecha. Não fecha. De 25 para 28, gente, é muito... Há 2 dias. Por exemplo, ano passado eu tinha X anos. Esse Eu ano... não sei, mas me dá a impressão que é alguma coisa ali de final de ano, né? Ou para 31, ou para 1º, ou dia 30, alguma coisa nesse sentido que vai fazer essa jogada aí. Fica a dica, eu acho que sim. Ó, eu vou te falar aqui, ó. Agora, dormir com 25 e acordar com 28 eu não quero, não. Tá? Ano passado eu tinha X anos. Esse ano eu tenho X mais 1. Ó, que legal. Então aumentou 1 ano, X mais 1. Agora lá aumentou de 25, foi para 28, eu não sei não. Não sei, mas pensa, junto com as atividades de sala, a gente vai trazer a resposta e claro que a gente espera que vocês acertem, né? Então, certeza. já a gente está de volta. Até lá!